Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz e fogo. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em seu coração e lhe conduzir para a vida eterna. Hoje, quinta-feira, 29 de junho de 2023, 12ª semana do tempo comum. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que estás nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã, mais um dia que se inicia, juntos, através da oração e em oração, iremos refletir a palavra que ilumina, palavra que guia, palavra que nos restaura, quando de fato deixamos ela habitar em nós e conduzir-nos. E dando sequência a esse capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus vai ali ensinando os discípulos e aquela multidão que estava com ele, continua também ensinando a cada um de nós ainda hoje. E ele vai falar das pessoas, de praticar o que escuta, de praticar a verdadeira palavra, de seguir o Evangelho. E hoje, será que nós estamos de fato colocando em prática a palavra de Jesus? Ou estamos só meramente falando, fazendo com que os outros façam, mas eu não preciso fazer? É uma questão a pensar.
Porque quando nós praticamos aquilo que o Evangelho nos ensina, quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, nós firmamos essa nossa casa, nosso alicerce tem como base, como pedra fundamental, o próprio Jesus. Nós vamos estar conectados a Ele. Nós vamos estar firmados nesta rocha que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor. Virá todo tipo de tempestade, todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, mas nós ainda permaneceremos de pé, porque nós estamos conectados, estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos ensina. Essa rocha inabalável que é o Senhor, Ele nos fortalecerá, Ele nos dará força. Muitas das vezes nós, humanamente falando, diante de certa situação, nós, ao olhar, nós não vamos perceber que nós não temos força suficiente de permanecer erguido. Mas Jesus está ali para nos amparar. Ele vai fazer como que nós nos tornamos, entre aspas, uma moita de bambu quando o vento forte bate sobre ela. O bambu tem a docilidade de inclinar, se bobear até encostar ao chão. Tempestade passa e ele volta. É isso que Jesus fará com cada um de nós. Tempestade virá. Ele vai fazer com que nós nos rebaixemos até o chão. Depois vai nos erguendo para sermos fortes o suficiente. Mas por outro lado tem aqueles que muitas das vezes não ouvem a palavra. Talvez o orgulho, talvez a ganância de querer cada vez mais, talvez o desejo de querer destruir o outro, de pensar só em si próprio, de não importar com ninguém, achando que ele sozinho sobrevive e ainda leva os outros a fazer a mesma coisa. Esse está construindo sua casa sobre o maciço, sobre a areia. Não vai ter força suficiente para permanecer de pé. Não vai ter força suficiente para erguer diante de certas dificuldades que a vida lhe colocará. A primeira tempestade, o primeiro sofrimento, as primeiras angústias vão cair, vão se destruir. Muitas das vezes não vai ter tempo de voltar atrás. Muitas das vezes não vai ter como reerguer outra vez. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é preciso ouvir a palavra. É preciso escutá-la verdadeiramente. É preciso deixar ela moldar nosso coração, moldar nossa vida. É preciso deixar Jesus conduzir-nos verdadeiramente. Que construamos essa nossa casa, essa nossa morada, nesta rocha que é Jesus, nessa pedra angular que os pedreiros rejeitaram, nesta pedra que é a nossa força, que é o nosso sustento. Acreditamos e colocamos em prática e façamos com que os outros também coloquem em prática
os ensinamentos do Senhor. Que desça e permaneça sobre nós a bênção desse nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo também. Fique com Deus. Deus abençoe.